Fala galera, começando mais um Come, Bebe e Fala, o podcast que resume bem o que a gente gosta de fazer, que é comer, beber e falar às vezes de comida, mas também de vários outros assuntos. Hoje a gente está aqui com o José, que é um dos fundadores da Baco, está aqui do meu lado também o Pedro, meu sócio no Janela, o Lipe, também meu sócio no Janela, e queria começar, na verdade, perguntando quem é José, de onde veio, para onde vai, antes da gente entrar no assunto da Baco. Mas conta um pouquinho mais de você aí, até o momento de iniciar a Baco, como que... Fala galera, beleza? Então, primeiramente, gostaria de agradecer, Paiva, pelo convite, agradecer o Pedro que abriu a porta para mim, porque não estava funcionando ali, quase fiquei preso para fora, então estou aqui hoje graças ao Pedro que abriu a porta. Mas, bom, primeiramente, eu venho do interior do Paraná, eu sou de uma cidade chamada Dois Vizinhos. Quase não dá para perceber. Sou de uma cidade chamada Dois Vizinhos, é uma cidade de 30 e poucos, 40 mil habitantes, é bem pequena. Nasci, fui criado lá e me mudei para Curitiba em 2014, quando eu entrei na faculdade. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pelo Cefet, pela UTFPR, aqui em Curitiba. E desde o meio da faculdade, quando eu comecei a Baco, quando nós começamos a Baco, que... Foi a partir dali que começou, mas antes disso eu tinha trabalhado também em empresas automotivas aqui, pelo meu curso, né? Então eu trabalhei no Grupo Volvo, na fábrica da Grupo Volvo e na fábrica da New Holland aqui em Curitiba também, até que em 2017 nós fundamos a Baco e desde 2020 eu estou 100% dedicado na Baco, não tenho mais nenhum outra função depois que me formei. Legal. E, bom, como que foi? Agora eu mesmo... A gente consome a Baco em todos os bares do Janela, eles são um grande parceiro nosso, só que um pouco da história do início a gente mesmo acho que não sabe. Eu, por exemplo, não sabia que foi durante a faculdade. E, na verdade, eu fiquei sabendo esses tempos que começou com uma vodka de nuts, né? Na verdade, assim, isso começou quando... Na verdade, a Baco mesmo começou lá por 2012, 13, quando meus dois sócios, o Gilmar e o Rian, fizeram intercâmbio na França juntos. Lá eles se conheceram e tal. Na verdade, eles já estudavam juntos, mas não eram muito amigos nem nada e tal. Ficaram mais amigos lá. E daí, quando eles foram para lá eles tiveram a experiência que você tem lá fora do consumo de bebida ser diferente do consumo aqui dentro do Brasil. Todos os lugares... Você tem acesso a produtos melhores, você tem acesso a produtos mais baratos. E no Brasil, a maioria desses produtos que têm uma qualidade um pouco maior são muito mais caros, são importados e tal. E em 2015, salvo engano, o Gilmar, meu sócio, ele começou uma outra empresa com um amigo dele, de quando ele morou na Polônia. E a Polônia tem um consumo de destilado absurdo, né? A Polônia é uma das pátrias-mães da vodka. E quando você está na Polônia, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, para você conseguir o retificado alcoólico, você tem que ter empresa, você tem que comprar de uma usina, não sei o que e tal. Lá você compra no mercado, as pessoas fazem vodka em casa. Você vai comprar uma cerveja, um pouco de álcool para fazer vodka e tomar em casa. Então, lá ele presenciou muito isso e viu que tem muitas marcas, muitas coisas, e que cada uma dá o seu toque diferente ali, tem sabores diferentes, coisas diferentes e tal em cada produto. E a partir disso, quando ele voltou, ele e um amigo dele tentaram lançar um produto que eles consumiam lá, que era uma vodka de avelã. Acabou que não deu muito certo ali, na época eles não conseguiram, não tinha como dar o foco necessário ali e tal. Acabou que não deu certo. Só que nisso eu me envolvi junto, porque eu ajudava ele com a produção, etc, algumas coisas, que o Gilmar é meu irmão, né? Então eu ajudava ele em algumas coisas. E o Rian comprava dele para revender. E a gente viu que não ia dar muito certo e basicamente nós temos, cara, se a gente fazer diferente, colocar o foco correto, fazer da maneira correta, tem muito potencial para fazer dar certo. Vamos fazer? Então vamos. A gente começou, meu irmão saiu da outra empresa no início de 2017, no meio de 2017 nós começamos a planejar a Baco. Então foi... a partir ali de junho, julho que nós começamos o planejamento, começamos a primeira produção. A primeira produção foi lá em casa, na sala do meu apartamento. Eu ia perguntar justamente isso, assim, porque não é simples produzir uma vodka. Você não consegue fazer em casa. Cara. Você não consegue fazer num panelão, que tem muita gente que faz cerveja em panela. Vodka você não consegue, você tem que destilar, é um processo mais difícil. Exatamente. Então, o que aconteceu? Nosso primeiro produto, quando nós íamos lançar, a gente pensou, vamos fazer... A nossa ideia sempre foi trazer produtos que aqui era difícil de encontrar ou era muito caro.
E eu e o Gilmar somos de família italiana e o nosso vô tinha ensinado a gente a fazer limoncello, que era a receita da mãe dele, da minha bisnona. Aí, de quando ela veio da Itália. Aí, a partir dessa receita, que não era lá muito boa, porque, coitado, meu avô não lembrava direito, mas a gente foi aperfeiçoando e chegou numa receita que ficou boa. E a questão que você perguntou, Lipe, da a destilação e tal, cara, realmente, não tem como você fazer isso em casa. A gente encontrou um parceiro que tinha toda essa estrutura e a gente terceirizava essa parte da destilação. Porque a destilação tem 2 métodos para ser feito fazer o álcool, né? Você tem o método de destilação de alambique, que é o que vai partir a cachaça e tal, que você faz o álcool a partir da cana-de-açúcar, só que quando você fala em álcool retificado, você precisa fazer uma destilação, quase que uma destilação fracionada, igual de petróleo. Você passa por várias etapas com calores diferentes, vai aumentando a temperatura, vai saindo compostos diferentes para deixar ele mais puro. Isso é muito caro. Então, na época, nós não tínhamos nem como. Nós encontramos o parceiro que fazia da forma que nós queríamos e ele fazia o retificado e entregava para nós finalizávamos depois. Aí, a gente começou fazendo isso lá em casa, no apartamento de casa, cara. Tipo, arrastava tudo, tirava tudo. Breaking Bad, assim, higienizava tudo, forrava tudo com alumínio, não sei o que, fazia. Nosso primeiro produto foi o limoncello. Então, tinha que descascar limão, fazer a infusão, depois fazer a finalização. Muito do que nós começamos eram aparelhos de cervejaria, que nem você comentou. Eram panelões, as pipas de decantação são pipas de vinho. E a partir disso a gente foi adaptando e chegamos numa receita. Em 2 de dezembro de 2017 nós fizemos o evento de lançamento da Baco. Na época teve a Cissa, que é uma bartender daqui de Curitiba, que nos ajudou na finalização do produto. Ela nos indicou um cliente dela que abriu as portas para nós fazermos o evento de lançamento lá. Na época era lá na Cadore, no pátio gastronômico lá, nós fizemos lá um evento. E daí, nesse momento, era a vodka e o limoncello? Não, era só o limoncello. A gente começou com o limoncello, porque a nossa ideia era trazer o que tinha lá de fora, que aqui não achava, era muito caro, ou os mais acessíveis não tinham uma boa qualidade. Só que daí a gente entendeu por que não tinha aqui. Porque o limoncello não tem tanto consumo. Não, e a maioria dos mais vendidos era sempre o limoncello local, do restaurante, do estabelecimento, exatamente, artesanal, sem registro, sem nada. Exatamente. Então, quando a gente viu que isso não dava um volume necessário para você manter uma indústria, a gente pensou, cara, o que é um produto que dá muito volume, que a gente pode otimizar a partir do que a gente já tem? Cara, vodka. Vodka, a gente já tinha o retificado, a gente tinha equipamento, tinha tudo. Era um processo mais simples, não precisava nenhuma outra infusão, outras coisas assim. E nós falamos, cara, vamos fazer vodka para testar. A gente fez uma vodka, e que na verdade é a receita que a gente tem até hoje. A gente fez, cara, vodka é assim, a gente fez isso aqui. Tá boa, vamos levar o pessoal provar. Na época eu estava na faculdade ainda, isso foi 2017, a vodka nós lançamos em 2018. Eu estava para terminar a faculdade, eu tomei a vodka e falei, é melhor que as das festas, então já estamos num caminho bom. Você já tinha referência. Já não é aquela vodka que arranca o couro da língua, né? Já tá bom. Aí nós levamos para alguns clientes que nós já tínhamos na época por causa do limoncello e todos eles gostaram muito, aprovaram e, cara, dá sequência aí que tem futuro. Levamos pro pessoal. E quando a gente levou para a bartender que tinha nos ajudado com o limoncello, a gente levou para ela, essa aqui é a nossa vodka, ela tomou, ela falou, cara, tá muito boa, tá super neutra e tem um toque de limão. Falei, mas a gente não colocou nada de limão. Mas tem. Aí a gente foi identificar o que era. E por acaso, uma das garrafas que nós usamos tinha armazenado limoncello e a gente não lembrou disso. E daí ficou um toquezinho cítrico do limoncello. E ela falou, nós falamos, tá ruim ou tá bom? Não, isso tá muito bom e tenta manter. É tipo uma marca de vocês, né? É tipo uma assinatura. Isso não descaracteriza por ser vodka standard? Não muda porque ele não interfere nem na cor, nem no sabor, nem nada. É um toquezinho, principalmente no aroma, que dá pra sentir. Mas vou ser bem sincero, eu demorei pra aprender a sentir esse toque. E isso... Eu vou dizer que até hoje é assim? Então eu vou pedir licença aqui, que eu vou pegar uma garrafa que a gente tem aqui, porque eu vou... Começar, pessoal, só pra falar que são 11h20 da manhã, então o Gustavo vai começar com o café da manhã. Eu não vou beber, só quero sentir o aroma. E
E o engraçado é porque isso aí foi... E depois disso, o Gilmar, o nosso sócio, tinha morado na Polônia, ele falou, cara, isso é muito normal nas destilarias polonesas. Lá é o diferencial. Cada destilaria dá o seu toque final na receita. Então hoje o que a gente faz? A gente não altera a receita, não altera nada, a gente passa ela, dá uma passada de descanso nas mesmas pipas que de limoncello, para pegar esse toquinho de aroma. E esse foi E eu vou ser sincero. Agora você Realmente, tá cara, sentindo. eu juro. Olha, gente, isso aqui... A gente É que agora a gente já vai comentar. Mas já já vai do procurando Cid. isso. Você a bebe gente essa tem uma- vodka há 2 anos Eu ia agora. falar, a gente tem uma parceria há 2, 3 anos Uhum. e eu nunca tinha parado pra Mas essa aqui é a vodka de limão, né? Não, então, e isso foi algo que ficou como nossa marca. E, inclusive, quando a gente mandou pro concurso mundial, que nós ganhamos medalha de ouro, você pega o relatório do pessoal que faz a avaliação, os sommeliers lá e tal, tem um monte de nota que eu não sei da onde que vem. Eu imagino que seja tanto do nosso processo de destilação, a matriz do nosso retificado, como também dessa passada, porque ele tem alguns pontos, alguns toques olfativos lá que eles ressaltam que... Bom, eu não sei fazer aquilo lá, mas... E tanto que você perguntou, porque eu achei legal você perguntar a questão da vodka standard, tanto que no concurso mundial nós entramos na categoria vodka neutra, pura neutra, e fomos medalhas de ouro, então tipo, tá tudo dentro dos critérios. Cara, a gente é de uma geração aqui que era a bebida da balada, era a vodka com energético, principalmente depois com o citrus lá, com o Schweppes. E daí veio a fase do gin, que eu acho que tá acabando, mas beleza. Eu tenho curiosidade pra saber, assim, por que não tem mais vodkas nacionais? A gente foi na feira. Na feira, não me lembro como é que é o nome. BCB. E a gente viu muito gin nacional produzindo, e gins muito bons, até a Ambre que a gente trabalha. que tava 70% lá. das... Só que a gente das não vê standards, muita né? vodka, assim. Por que, sei lá, parece que é menos valorizada aqui, assim, as nacionais eu já relaciono aquelas vagabundas de garrafa plástica que compram no mercado. Tem um porquê disso? Assim, eu acho que... Eu vou falar por nós. Nós fomos pro lado da vodka, porque primeiro quando era o que nós... Na hora foi o que veio na cabeça, vamos fazer vodka, que vodka tem um volume legal. Só que hoje a gente, por exemplo, muita gente nos pergunta, cara, vocês vão fazer gin? Não. Não tá no nosso radar fazer gin. Por quê? Você acabou de me dizer o porquê. Hoje você tem a tendência dessas destilarias artesanais, sempre tem muito questão do gin, tem muitas marcas, Curitiba mesmo, hoje a maior é a Ambre, que também é parceira do Janela e tal, só que Curitiba, se eu não me engano, já está com 8 ou 9 destilarias de gin, fora a Ambre, que é a maior, que foi a primeira, só que se você pegar, a Ambre foi a primeira, a Ambre veio em 2018, 17, 18. Cara, em 4 anos foi de nada para ter 10 destilarias artesanais. E o porquê que é o gin, eu acho que é muito explicado pela questão que tem um pico de consumo. Tem um pico de consumo do gin que eu não sei explicar, certo? Muito bem, mas é uma tendência mundial. O gin até pouco tempo, vamos falar aí, 2018, antes disso, 2017, 2016, cara, tomar uma gin tônica era muito raro, tomar um drink com gin era muito raro. E a vodka era na caipirinha ou na vodka com energético. E essa tendência do mundo de bebida, voltando para a coquetelaria, é algo que já é tendência lá fora. E o Brasil geralmente vem depois. Esse foi um estudo que eu fiz quando... O meu TCC foi, na engenharia, foi o desenvolvimento da linha de produção da Baco. E quando você faz lá, você tem que colocar a justificativa do porquê que você está fazendo aquilo lá. E um dos estudos que eu fiz foi dessa tendência de coquetelaria. E tem um estudo bem foda de um cara americano lá que ele fez em 2015, eu acho, que ele analisou a diferença de perfil de consumo depois da crise de 2008. E ele falou, ele tem um termo que ele usa, que eu não sei se tem tradução, o termo em inglês é premiumization, que seria uma premiumização do consumo. Então as pessoas passaram um pouco de sair do, encher o pote com um pouco de dinheiro para pagar um pouquinho mais, tomar algo melhor, buscar marcas que não trouxessem não fosse só mais uma marca, mas que tem uma história por trás, tem algo por trás, tem uma qualidade por trás. Marcas artesanais passaram a ter mais relevância, isso nos destilados. E o consumo mudou de cerveja para destilado muito também. Porque o Brasil, se você pegar, começou muito a pegada da cerveja artesanal agora, na década de 2010.
Mas os Estados Unidos começou muito antes. No fim dos anos 90 já tinha muita cerveja de artesanais e tal. E a partir do fim de 2010, 2011, os Estados Unidos começou a ter muita destilaria artesanal. E isso o Brasil está uns 10 anos atrás, que começou mais agora. Só que é uma tendência mundial. O mundo migrou um pouco do consumo de cerveja para o consumo de coquetéis. E as pessoas não querem mais tomar só querosene, eles querem tomar alguma coisa boa. E o gin, como veio numa toada de coquetelaria, porque o gin é muito versátil, tem muitos drinks e tal, então o gin veio, mas a vodka sempre manteve um consumo estável. Então, só os outros... Muito se fala que uma nova tendência é o rum, não sei o quanto isso é verdade ou não. Na vodka geralmente se mantém estável. E isso que você comentou de ter muitas marcas, o meu sócio Rei, ele acabou de voltar do Rio Grande do Sul. Ele falou, cara, cada vinícola tem uma marca de vodka, mas é só para aproveitar o resto que sobra ali, ninguém faz uma marca forte, ninguém faz um produto de qualidade, é para estar lá na prateleira 10, 15 pila e tentar vender no volume. Sim. Que é um mercado que existe e tudo bem fazer, só que eu não sei por que na vodka demorou um tanto mais que o gin para se formar grandes marcas, mas, por exemplo, o gin, muito antes de começar isso lá em 2016, 2017, já tinha a Amazon, que foi a primeira grande destilaria nacional, que hoje ela já foi vendida para o Grupo Pernod, já é uma marca mundial. Mas vodka realmente ainda não teve. Hoje as maiores artesanais têm algumas marcas de gin que estão fazendo a própria vodka e tal, mas não é algo tão forte quanto o gin. Confesso que não consigo lembrar de nenhuma, assim. Uma coisa que eu vejo um pouco da vodka, se for comparar com o gin, até os outros destilados, o gin ele tem sabor. Assim, você pega a grande maioria da população, o gin tem sabor, vodka não. Vodka é um álcool para colocar para dentro. Essa é a visão da grande maioria da população. Então, acredito que seja isso. A visão do próprio produtor, não existe inovação na vodka. Até mesmo vocês foram surpreendidos por um sabor que foi sem querer. Exato, porque a ideia da vodka num coquetel, num drink, é alcoolizar sem tomar o protagonismo. Já o gin é diferente. Tanto que, por exemplo, você pega, dentro da mesma marca, vou dar exemplo da Ambre com quem vocês trabalham. Você pega o Ambre e o Ambre Libre, que é outro rótulo deles, são gins completamente diferentes. E é gin. Você pode usar um, pode usar outro. Pode ser que num drink um fique bom, no outro drink o outro não fique tão bom. E isso varia. Eu acho que até por essa questão de ter cada um sabor diferente, acaba sendo que tem uma disseminação maior. Você pega marcas que tem 4, 5 versões, você tem várias coisas ali. As grandes marcas, até as importadas, você tem, sei lá, tem o Tanqueray Sevilla, tem o Tanqueray Number 10, tem não sei o quê, tem 5, 6 labels do mesmo gin. E a ideia da vodka é realmente não interferir, ou seja, não pode ter um gosto forte, não pode ter um aroma forte, ela tem que ser um coadjuvante, o protagonista é a mistura que você faz, o coquetel que você monta. Por exemplo, no Russa Louca. O Louca, a vodka não tem que interferir, porque o protagonismo é o morango, é o gengibre e tal. Diferente já do chá da rainha, porque daí o gin tem a parte dele no sabor, que tem que estar no sabor. E daí quando você pega isso, se acertar uma vodka que seja extremamente neutra, é mais difícil. Porque como o gin tem os botânicos, às vezes um sobressai o outro ali e tal, não é um problema isso. Mas na vodka você tem que ser neutro, né? Mas isso eu vejo um pouco de talvez esse preconceito da galera começar a utilizar mais a vodka, porque de fato as vodkas que você encontra no mercado aqui, a gente tem vodkas acima de R$100, que daí você vai para um Absolute, uma Grey Goose, e as que são para baixo disso, cara, elas são horríveis. Tipo, não é assim, é boa. Não, você tá bebendo aquele negócio que dá aquele retrogosto alcoólico gigantesco. É muito difícil, e até por isso um dos motivos da gente ter fechado com a Baco. A gente sempre faz provas de deixar as marcas uma do lado da outra e degustando. E prova cega, exatamente. E, cara, a Baco é muito, muito equilibrada. É literalmente uma vodka que você toma e você conseguiria tomar ela pura, se você quisesse. Claro que é bem difícil, não tem um costume muito aqui, né? Igual você pega na Rússia, que os caras estão muito acostumados a tomar vodka pura. Mas eu vejo que um pouco dessa mudança que teve... a gente começou a enxergar um pouco isso a partir de 2017, da parte de consumo de coquetelaria. Porque antes disso era uma coisa muito elitizada. Você encontrava em São Paulo bar de coquetéis que tinham R$35 a R$40 para cima, coquetelaria, e você só tinha isso aí. Não era uma coisa que a galera era acostumada, e daí tinha acesso a misturas novas, que não era só essa mistura básica do vodka com energético, vodka com não sei o quê, que daí traz um gosto gigantesco de retrogosto de álcool, e daí começou a ter acesso à coquetelaria, de poder misturar uma vodka com alguma outra coisa que traz um equilíbrio, e daí a vodka entrando como parte da receita, e não como, só pra gente ficar muito louco e tudo mais.
E entrando um pouco nisso, a gente citou vários gins bons aqui. Mas eu tenho uma curiosidade, porque a Baco pra mim é uma vodka muito boa, mas eu queria saber, tipo, pra vocês, quais são as marcas que vocês olham de vodka e falam assim, putz, essas marcas são as referências? Sim, hoje, no patamar qualidade da Baco, não sou só eu falando, isso são outros tantos clientes como outras pessoas que entendem disso. Em qualidade, o patamar da Baco está nas vodkas importadas. As vodkas que vai no mercado vai estar 80, 90, 100 reais. Só que, cara, hoje, você pensa em vodka, independente do que seja, você vai lembrar da Absolut. Para mim, a Absolut é uma referência muito grande, não em produto, Em marca, mas em marca, cara. A marca, você não precisa nem olhar o rótulo. Você vê a silhueta da garrafa, você lembra. Mas e daí, até entrando no ponto que você falou, porque daí eu acho que já entra num outro padrão de vodka. De vocês é neutra, mas a gente tem, por exemplo, Absolut baunilha, que daí você sente uma presença grande de baunilha. Sim. Aí são outros desdobramentos de vodka. Isso, daí são as flavored vodkas, né? As vodkas saborizadas. Que a Absolut tem uma linha muito boa. A Ketel One tá entrando nessa linha com a Ketel Botanic. Que Botanic, não lembro certo o nome certo da linha, mas o que acontece? Com essa linha da Ketel, ela está tentando antecipar uma possível tendência que é da vodka botânica, porque o gin trouxe muito essa questão das bebidas botânicas e foi uma forma deles, não sei se adaptar ou o que foi, ou para entrar também no mercado que só a Absolut tinha nesse nível, que são as saborizadas, né? E aí eles ainda são 100% vodka. O que muda de vodka para virar um licor vai mudar o teor de açúcar. Hoje nós até temos alguns, que é a Fire, que usa também no Janela, e alguns outros licores, que tem o Limoncello, que foi o nosso primeiro, estamos desenvolvendo mais alguns, que na verdade daí são licores, tem um percentual de álcool maior e tal, e você usa para tomar puro. Uma vodka saborizada você usa num coquetel, por exemplo, as vodkas cítricas, Citron, etc e tal, usa muito em coquetéis mais cítricos, como Cosmopolitan e tal, mas é mais difícil você ter o consumo puro. Mas a Baco Fire, pra quem não conhece, é uma vodka de canela. E isso que eu ia perguntar, ela é uma vodka de canela ou ela se caracteriza como licor? Ela é um licor fino, pelo percentual de açúcar. Até certo nível é licor fino, muito mais doce vira só licor. Ela é um licor de canela com a base da vodka. Todo o nosso portfólio é baseado na vodka e tem a mesma base da nossa vodka standard, que é o carro-chefe da empresa, que foi premiado e tudo. Então a gente transmite essa qualidade e mantém esse padrão da vodka em todos, mas ela é um licor. Legal. E eu acabei cortando, na verdade, você começou falando da Absolut, mas se fosse para dar um top 3 de vodka, assim, que assim, aquela muito referência que é a fora da curva, e daí as outras duas que também sem são... ser tabaco. Sem ser tabaco. Cara, eu acho que assim, depende do padrão que você quer. Eu posso citar marcas... Fugindo da responsabilidade. Eu posso citar marcas de R$500, R$600, etc. Mas o que eu acho hoje que, tanto em questão de marca como em qualidade, as três que mais se apresentam é a Ciroc, a Ketel e a Absolut. Para mim são as três principais porque elas têm uma marca muito forte, têm um consumo muito alto e são icônicas. A Ketel no Brasil ela tem passado a ter um mercado maior agora. Até pouco tempo ela não era muito conhecida. Tanto que ela foi uma resposta da Diageo, não sei se foi, né, na minha cabeça. Foi para trazer a Diageo, que só tinha a Smirnoff e tal, para atuar nesse mercado que antes era dominado completamente pela Absolut. E daí... E com a Ciroc que não atende, porque a Ciroc é vodka de R$200, R$150. E com a Ketel é na mesma faixa de preço e é uma vodka muito boa. Qual que é uma vodka de quinhentão? Cara, uma Pravda, tem umas russas que vem com um pó de ouro dentro, sei lá, tem umas Não coisas. sei se eu já tomei. Por exemplo, só pra gente entender, o que traz, fora a parte de branding que deve agregar, mas o que traz uma diferença tão grande de uma vodka de 80 para uma vodka de 500? Olha, vou falar o que eu percebo, né? Não sei, posso estar falando besteira, mas muitas vezes é a exclusividade. Por exemplo, tem fábricas de destilarias que são donas da mina de água da cidade. Eles controlam a água que entra, vem água de geleira, vem água de... Sabe, tem esse tipo de coisa também faz muita diferença. Porque quanto mais pura a água, mais pura é a vodka, quanto maior esse controle você tem.
Eu ainda não. A Baco não tá conseguindo comprar uma mina ainda, né? Uma mina de água. Igual muitas empresas muitas empresas lá fora e tal. Algumas têm, eles têm esse controle. Então você acaba pagando pela exclusividade do rótulo, pela marca, pelo acabamento, a garrafa. Por exemplo, tem, que nem eu comentei, eu não lembro o nome da marca agora, tem uma que vem com flocos de ouro dentro. Cara, você vai pagar pelo ouro que tá ali, né? Então, tipo, isso eleva o preço também. Mas isso eu já ouvi lógico que degustando pura, você sente a diferença de cada uma. Mas a partir de um certo nível ali de qualidade, num coquetel, não faz mais tanta diferença. Passa a ser realmente a exclusividade, a marca e o glamour que a marca traz também, né? Porque quando você tem uma alta coquetelaria, a partir de uma vodka ali de 100, 150 reais, cara, no drink, no coquetel, não vai fazer tanta diferença assim do que tomando pura. Tomando pura você sente mais. Mas é muito disso também. Às vezes o cara é o grão, o melhor trigo produzido na Rússia, que o cara conhece o produtor, ele tem 2 hectares lá que ele planta e é só aquilo. Vai ficar mais caro, mas mais pela exclusividade. Eu acho que é mais pelos processos. Exatamente. Tipo a Beluga, por exemplo, é uma outra vodka de centenas de reais. Cara, é uma vodka que vem lá acho que é da Rússia, é todo um controle desde dos insumos e tal, é mais ou menos. E hoje os produtos da Baco, vodka, a Baco Fire, que é a vodka de canela, o limoncello. Não, hoje a Baco tem 2 a 3 linhas, que eu chamaria. A primeira linha é a vodka, que é a vodka standard e tal. A linha de licores, que hoje tem a Baco Fire, que é o nosso licor de canela. O limoncello brasiliano, que é o nosso limoncello, que hoje em volume é o nosso menor volume, mas é um produto de mais, como é que eu posso falar, de mais valor, mais exclusivo, assim, tipo, não é tanto pelo volume dele, é mais pela presença dele, que ele é importante para nós. A gente vai ter o licor de banana, que tá finalizando, até que... A gente ajudou. Cara, eu vou contar essa. Eu odeio tudo que é de banana, cara. E o Rian que veio trazer pra gente. E eu nunca gostei de nada, a gente já tomou um monte de coisa de banana, licor e tal. E eu falei pra ele, não vou mentir pra você, eu odeio, cara. Daí ele trouxe as 3 amostras e a gente votou e, cara, tá sensacional. Assim, a gente vai ter que colocar no cardápio, dar um jeito, porque tá muito legal esse de banana. E esse é um licor que, na verdade, a ideia não partiu tanto de nós, partiu de alguns clientes que nos procuraram e falaram, cara, tá tendo busca por isso e tal, o fornecimento é difícil. Tem alguns que tem no mercado que são à base de cachaça e os licores de cachaça são muito mais abundantes, porque o Brasil produz muita cachaça, só que o licor de cachaça é a mesma coisa ali do gin. Se a cachaça tiver alguma coisa ali que não tá boa, não tá boa. Então isso transfere pro licor. E ela tem um sabor bem... Por mais que a cachaça é uma bebida brasileira, muito brasileiro ainda tem preconceito com cachaça. Porque você, pela mesma forma como você comentou da vodka... Isso é bizarro, né, cara? É bizarro porque... A própria caipirinha, a galera toma muito mais com vodka do que com cachaça. Eu morei na Austrália há um tempo atrás e... Cara, o pessoal comprava 51 de 40, 50 dólares, assim. E aqui a gente tem, assim, que, nossa, a cachaça é uma coisa de... É pinga de 5 reais e reclama ainda. É bizarro como é valorizado lá fora e aqui a gente não valoriza. Eu acho que é pelo histórico cultural, né, que você vê. Tanto que você não chama alguém que bebe muito, você chama de cachaceiro, de pinguço, você usa como um termo pejorativo, né? E até porque eu acho que é a mesma questão. Como tinha tanto, as mais baratas eram de qualidade pior, então os primeiros que o pessoal teve acesso aquela garrafa de 3 reais toda mole que você pega no mercado quando você é adolescente, junta moeda para tomar um gole. E a mesma coisa foi com a vodka. Então acho que é o mesmo coisa, o mesmo processo que a cachaça tem, e a cachaça está mudando, porque hoje tem muitas cachaçarias muito boas. O Paraná, tem a região de Morretes do Paraná, produz cachaças maravilhosas, batem em frente com muita cachaça mineira, que é o lugar mais famoso no Brasil. Mas... Então você tem isso, então tem muito licor de cachaça, e como a gente traz a nossa base de vodka, até pela questão da vodka ser neutra, você sente muito mais a base, a matriz do resto. Por exemplo, a Fire, nosso Baco Fire é a base de vodka. Os outros disponíveis no mercado ou são a base de cachaça ou são de whisky. E daí tem essa questão, um whisky, é muito mais difícil fazer um drink com whisky, é muito mais difícil, tem muitas pessoas que não gostam de whisky porque ele dá uma arranhada por questão da madeira e tal.
E como o nosso é a base de vodka, você dá uma eliminada nessa questão. Como a nossa vodka é bem neutra, você vai sentir a canela, você vai sentir o açúcar, você vai sentir o geral. Na banana é a mesma coisa. No licor de banana que a gente está finalizando, acho que até mês que vem deve ter saído. E a partir disso, a gente tem olhado para outras coisas. E tem um outro que está para sair mas esse está mais no final do ano que vem, que é um outro projeto que está em andamento, que até o fim do ano deve estar bem encaminhado. Que daí é para fechar, que nós vamos ter daí 4 licores. E, recentemente, a gente lançou a nossa linha de drinks concentrados. Dá para dar um spoiler do que é o último licor? É de avelã. Ah, vai voltar. Vai voltar. Nutelinha, vodka com Nutella. De Nutella. Ó, eu vou te falar, eu tô igual o Lipe. Eu de avelã, eu penso em alguma coisa que eu odeio, líquido com gosto de avelã. Eu adoro. Pode parar que eu degusto. Cara, deixa eu... Pera, qual que é a segunda? Ah, desculpa. Perdão. Além da linha dos destilados puros, os spirits, né? Nós temos a nossa linha de drinks concentrados, que eles são os preparados para fazer o drink. Que de muitos lugares... A gente começou essa linha na pandemia pensando no pessoal fazendo em casa, né? Porque como o bar estava fechado, coisa fechada e tal, muita gente falava, putz, eu queria tomar um drink, mas eu não sei fazer. Queria fazer um Moscow Mule, queria fazer um Cosmopolitan. Daí quando você vê, tem que comprar umas 4 garrafas. Exatamente. O nosso primeiro drink dessa linha foi o concentrado. O Cosmopolitan. Cosmopolitan concentrado. O Cosmopolitan você precisa de Cointreau, vodka, limão e suco de cranberry. Você precisa comprar um monte de coisa, e você vai comprar tipo um suco de cranberry, custa R$25 uma caixinha no mercado. Para fazer 90 ml de... Para fazer 90 ml de drink, aí depois perde. O Cointreau, uma garrafa de R$150 e por aí vai. Então nós pensamos, essa foi a primeira que nós lançamos, depois lançamos o Moscow Mule, depois lançamos algumas receitas nossas. Que o que eles são? São um preparado para fazer o drink. Então a gente reduz. Teve um movimento muito grande durante a pandemia dos RTDs, né? O pessoal comprar os enlatados, comprar os engarrafados. Só que esses aí você tá pronto, é daquele jeito, você não consegue dar uma personalizada. Se você gostou, gostou. Se não gostou, não gostou. E com a nossa proposta é que a pessoa tenha a finalização, faça a mistura com o mixer que ela quiser, se ela quer fazer com água, se ela quer fazer com água tônica, se quer fazer com refri, com espumante, com o que quer que seja. Tem a personalização do drink e tem um drink ali fácil para fazer a hora que tiver com vontade de fazer, sem precisar correr, pegar um monte de coisa. E esse foi a gente começou pensando no público em casa e a gente viu que tinha uma entrada grande em eventos, etc, porque ele dá muita agilidade, né? Então, como ele já vem todo preparado, ele dá muita agilidade para um bar que não tem... Por exemplo, você chega no Janela, você tem uma galera para fazer o drink, você tem uma coquetelaria autoral. Agora, tem lugares que não tem isso e o cara não consegue ter isso. Não é o objetivo dele. O cara, às vezes, é uma pizzaria que quer servir um drink ali pro cara que quer beber. Então, muitas vezes, para ele vira uma boa solução. Ele tem, é rápido, é prático. E em algumas outros clientes nossos também que são redes, eles usam porque eles conseguem... eles não conseguem, por exemplo, dar o treinamento que o Janela dá, por exemplo. Vocês mandam o Xan em toda a unidade, treinar os bartenders, fazer todo o procedimento que vocês têm. Algumas unidades não conseguem fazer isso. Então eles, cara, tá aqui, é só virar uma dose e completar com água. Então você tem algumas praticidades ali que acaba sendo bem interessante ali para quem usa. Legal. Cara, depois eu quero entrar na Backfire, porque é um produto que chama muita atenção, porque a maioria das pessoas não conhece, principalmente a gente abrindo nas outras cidades. Mas antes disso, eu só quero perguntar, você entrando dos coquetéis prontos, engarrafados, para quem não sabe, a gente antecipou o mercado, a gente trouxe lá de fora com a Russa Louca. Mas foi uma aposta que a gente fez talvez muito cedo. E depois que a gente trouxe a Russa Louca, e por outros focos a gente parou de produzir, as grandes indústrias começaram a investir pesado nos drinks engarrafados, nos drinks enlatados. Mas a gente sente que ainda não engrenou como a indústria estava apostando que ia engrenar. Eu queria saber de vocês se tem volume, se tem saído. Você acha que o pessoal tem comprado no mercado mesmo gin tônica enlatada ou até os outros que estão lançando? Então, se você pegar os primeiros que saíram desse, foi o quê? Smirnoff Ice, aquela garrafinha que todo mundo aqui acho que deve ter tomado. E a Russa Louca, infelizmente, era comparada a Smirnoff Ice
E a gente não conseguia ter o preço da Smirnoff Ice. Esse foi um grande Exatamente. problema. Aí veio a Smirnoff Ice, veio a Skol Beats, que daí foi também... E é engraçado que a Skol Beats foi uma jogada lá da Ambev. Na época eu tinha um amigo que era mais cervejeiro lá. Ele falou que a Skol Beats saiu pra usar o álcool da Brahma Zero, porque eles tiravam o álcool, tinha que usar pra alguma coisa. E falaram, vamos tentar isso aqui. E acertaram pra caralho. Porque eles foram alguns dos primeiros. Mas isso que você falou é bem verdade. Hoje, por exemplo, o nosso concentrado ele não chega a ser um RTD, né? Ele não é um que você abre e toma, você faz ainda uma finalização. O mais próximo disso, a gente ainda, vou ser bem sincero, a gente ainda não aprendeu a vender da maneira correta. Ele é um produto inovador, porque as versões que tem disso hoje são versões... É um xarope, daí você mistura o xarope com o destilado, tem que bater na coqueteleira, algumas coisas. Tem alguns que já trazem a mistura para aquele drink, mas ainda assim, sem o destilado, você tem que ter a coqueteleira, tem que ter algumas finalizações. E o nosso tem tudo ali dentro, tanto que é um produto que nós patenteamos. Esse tipo de produto nós patenteamos, porque não tinha em nenhum lugar. Só que a gente ainda está aprendendo a vender ele. Talvez é a mesma coisa que você falou, está muito cedo. Porque o que acontece? Você tem muita comparação. O Russa Louca, que você tinha tudo para ser ali, só que não dá, não sei dizer o porquê não foi. E hoje você vê uma entrada maior nos RTDs. Você chega no mercado, você tem lá 10 tipos diferentes. Hoje a Tanqueray já faz o Gin Tônica, a Beefeater já faz o próprio Gin Tônica. A Ambev colocou ali na Beats, colocou o Mojito, colocou o Moscow Mule, colocou um monte de outras coisas, Gin Tônica. A Citrus fez, até as que eram só de mixer começaram a fazer, né? A Citrus fez o deles, a Schweppes fez o deles. Então é um mercado que as pessoas estão apostando muito. Eu imagino que esteja tendo saída, senão não estava tendo tanta gente apostando. Mas acho que, ao meu ver, ainda o povo precisa entender um pouco mais como que funciona, porque muitas vezes as pessoas acham que vão com uma expectativa que não é a mesma. Não é atendida pelo que você está propondo. Os caras acham que vai ser a mesma coisa, não sei o que. Cara, às vezes não é, porque você tá pronto, você tem a praticidade. A gente sofria muito com isso, com a Russa Louca, assim. Porque logicamente que não vai ser igual a Russa Louca montada na hora, com a espuma, com o refrigerante que a gente faz artesanal e tal. Era bem fiel ao sabor, mas não era o mesmo produto, assim, principalmente pela falta do refrigerante que vira espuma depois. Então, eu sinto também que falta de preparo. Uma coisa que eu vejo, assim, as que mais deram certo a longo prazo, elas não se comparam a nenhum drink. Exatamente. Então, o Smirnoff Ice ela não é um drink tal engarrafado. Skol Beats não é o drink. A marca, é o próprio produto. Pra vender barato. Porque a partir do momento que você compara, e eu acho que é aí que é o que quebra. Eu imagino assim, você vai... eu acho que essa questão que você falou também, Lipe, é muito real. Além da comparação, você junta os dois. Por exemplo, o pessoal, a Beats, eles conseguem vender a 5, 6 reais. Agora você pega uma gin tônica enlatada, que você vai pagar ali 10 reais. Você vai comparar com uma que no bar você vai pagar 15? Você não dá pra comparar, porque a fresca é muito diferente. E a enlatada tem a praticidade do tá enlatado, mas às vezes porque você tem que vender um pouco mais caro, que você não é a Ambev que faz 1 milhão de lata por hora, você tem um custo maior, acaba tendo que sair mais caro. Sai, por exemplo, o Russa Louca, eu não lembro quanto que saía a garrafa, mas o drink aqui é 16 reais, cara, é muito barato. A gente vendia ao mesmo preço. Então, vendia no posto a 9, 12 reais. 12 reais. Aí a pessoa vai tomar esperando que vai ser o mesmo drink e por 2 reais a mais ele toma, às vezes não vai ter. Isso que o Pedro falou é bem real. A comparação, ela prejudica nessa hora, né? Porque não é um drink engarrafado, é aquilo ali. A Ice é a Ice. Você não vai chegar num bar e ver na card de drink um drink chamado Smirnoff Ice. Não vai ter. É o produto. Se tiver, vai estar a garrafinha que você vai receber e você sabe que você vai receber aquilo. Então eu acho que tem isso. Uma pessoa que possa falar muito melhor sobre isso talvez seja o pessoal da Amber, né? Que eles têm a linha de RTDs dele. Teremos um podcast com eles também. Foi um pouco antes da pandemia que eu fui pra Europa e foi quando a gente tava meio até pensando na Russa engarrafada. Eu fui em alguns mercadinhos lá e lá já tinha um monte, né? Então você via que era um consumo mais realmente tipo residencial. Talvez aquela coisa de esquenta em casa, só que eu não sei como que é o ritmo europeu disso. Mas era aquele pessoal assim, vou comprar uma cervejinha pra tomar em casa. Eles
vou comprar um drinkzinho aqui pra tomar em casa. Eu acho que da mesma forma que a coquetelaria lá já se desenvolveu muito antes, eu acho que a coquetelaria em casa, os enlatados, engarrafados, o que quer que seja, também tenha se desenvolvido antes, né? Porque a pessoa já tem o consumo de tomar drinks, tomar coquetéis. Há mais tempo, né? Há mais tempo, exatamente. E bem ou mal no Brasil é muito recente. É só pegar, como vocês mesmos falaram, antes você tinha que ir aqui em Curitiba, você tinha que ir lá no Noma, tomar um coquetel lá no bar do hotel, não sei o quê. Cara, você não passava na rua com um copo de drink igual é hoje. Você vai lá, vai no Janela, gasta 15 anos, você sai com um copo de drink. Isso não existia até pouco tempo. Então as pessoas estão aprendendo a tomar. Eu acho que esse mercado está amadurecendo e vai ficar muito, muito grande, muito, muito representativo. Não sei quando, mas hoje para nós... muita gente já nos perguntaram, porque como nós fazemos o concentrado, eles falam, por que você não enlata, por que você não engarrafa? Para nós hoje não é interessante, porque nós estamos voltando para um mercado um pouquinho diferente. Como que os RTDs, eles têm alguns empecilhos ali, que é, por exemplo, eles têm shelf life, tem validade, você tem que ter uma linha de recrave, se for lata, você tem que ter uma linha de invase de calcotamiana, porque todo invase gaseificado, você tem que ter uma questão, tem pressão, você tem uma outra... E até complementando, Zé, desculpa interromper, mas é uma coisa que a gente aprendeu na prática. Uma coisa é você trabalhar com B2B, que você tem um esforço de marca muito diferente. Outra coisa é você trabalhar com B2C, quando você quiser vender para o público, que daí você tem que gerar uma atração de marca, gastar muito mais grana de marketing para que o teu público final queira chegar no estabelecimento, pedir a tua marca lá e competindo com todas as outras que já estão. Então, assim... Tanto o investimento financeiro no marketing, quanto o investimento de estrutura, logística, quanto o esforço é muito maior e às vezes até por uma margem muito menor do que você está acostumado a vender no B2B, né? Não, com certeza. E assim, hoje, além de toda essa questão disso, a logística fica mais complicada. Por exemplo, uma logística de um produto que tem shelf life tem que ter mais cuidado. Uma logística de um produto que vai vencer ou que tem que ser refrigerado ou o que quer que seja, é mais caro e tal. E outra, você está transportando água, bem ou mal, né? Você está transportando um líquido. Quando nós partimos, por exemplo, para a nossa linha ali dos concentrados, ele é bem denso e 5 litros dele vai render 30 e poucos litros de drink. Agora, transportar 5 litros dele é muito mais fácil que transportar 30 litros de drink. E hoje a Baco em si, ela mais até a gente tá entrando em varejo, tá entrando em redes para atender o público final, mas a Baco isso foi ao acaso, mas hoje nós olhamos para isso como uma realidade, que nós estamos indo para um lado que nós nos especializamos em food service. Então, por exemplo, eu consigo mandar, tem as inovações, algumas coisas que nós fizemos, cara, a gente faz a nossa vodka é infinitamente melhor. Cara, talvez não. Mas a maneira como nós conseguimos entregar, a maneira como nós mudamos a questão de embalagem, a maneira como nós fazemos isso, eu consigo entregar uma vodka muito melhor pelo mesmo preço. Então o custo-benefício é muito bom. E a gente olha para isso, a gente vê que isso no mercado de restaurantes, esse tipo de bares e tal, para a cozinha isso é muito grande. Você vai comprar o catupiry, você compra a embalagem de 5 quilos. Você vai comprar Nutella, você compra o pote de 3 quilos. Agora você vai comprar vodka, você tem que comprar de 1 litro. Beleza, isso tem tudo regulamentação, né? Por exemplo, a vodka tem permissão para ser vendida em embalagens maiores. Gin, por exemplo, não tem. Por quê? Não sei, mas é a legislação. Não faz sentido? Ao meu ver, não, cara. Então, mas assim, é o que tem. E como nós tem isso, por que a gente olhou para isso como uma oportunidade? Então, quando a gente olha, por exemplo, o Janela hoje, acho que o mais longe que nós mandamos é João Pessoa, né? Para eu mandar 5 litros de vodka em garrafa, vou mandar uma caixa de garrafa que pesa 8 quilos, que tem um volume grande, porque pode quebrar, armazenamento é mais difícil e tal, a gente manda um bag-in-box que não vai quebrar, o volume é menor, o peso é menor, fica mais barato o frete, chega mais longe. E, cara, muita transportadora não transporta vidro, muita transportadora não leva o que quebra. É muito mais fácil a logística e a gente olha para isso hoje, a gente vê que tem uma carência grande desse tipo de atendimento. E hoje a gente tem olhado muito para essa questão de food service, tanto que nós trabalhamos com muitas redes, com muitas coisas, porque a gente consegue entregar, consegue chegar e é algo que eu acho que tende a aumentar esse lado, principalmente essa questão, até as bebidas que não podem ir em embalagens maiores, com certeza logo isso aí vai cair, porque não faz sentido umas poderem e outras não poderem, né? E não faz sentido não poder. Beleza, o consumidor o cara ao invés de comprar
a garrafa, ele vai comprar uma laje grande, vai encher a cara, sei lá. Cara, mas se o cara quiser, ele vai tomar de qualquer jeito. Cara. Isso aí não muda tanta coisa. O próprio correio não aceita, né? O correio, ele só aceita se você tem contrato Grandes com eles. contas, né? Você tem que fazer contrato com eles, porque daí eles não podem negar a encomenda, só que assim, quebrou, o problema é teu. É você que tem que assegurar toda Cara, a mercadoria você tem uma ideia, eu já mandei... a gente teve tanto problema com correios quando mandava pra fora, que a gente tinha uma época que tava mandando dentro de cano de PVC as garrafas, pra ver se não quebrava, e ainda assim quebrava. Aí quebra, todas as outras embalagens que são danificadas, você é responsabilizado porque foi o teu. Cara, é complicado. O que você ia perguntar da Backfire? Da Backfire porque é um produto relativamente novo para muita gente, principalmente em outras cidades que não aqui. E eu vejo que todo mundo que prova rola um medinho no começo, mas quando prova, assim, é muito chocante, cara. Todo mundo ama o shot, faz muita diferença para todas as franquias, assim, o pessoal curte demais. Da onde surgiu, tipo, veio da Fireball, veio do Jackfire, que vocês tiveram a ideia e tal, porque realmente é um produto que quem ainda não conhece, cara, é muito surpreendente, assim, é muito legal. Isso, a Backfire, ela veio dessa nossa proposta de trazer produtos que a gente via que iam bem lá fora, que era caro, não tinha. Na época que nós lançamos a Backfire, foi 2018, o Brasil estava começando a receber as primeiras garrafas de Fireball. Fireball ainda não vinha, Fireball vinha, o pessoal trazia de fora, o que vinha era da Jack Daniels. E isso aqui na América do Norte tem bastante, os canadenses começaram com isso. Mas tem de base de vodka? Não, eles são a base de whisky. A maioria, dos que eu conheço, a maioria é a base de whisky. Aí o Brasil fez de cachaça, né? A Cabaré é uma cachaça de canela famosa. Tem algumas outras ali que... Eu nunca conheci. Se você, a hora que você vai ir no mercado, na parte das cachaças, vão ter cachaças de canela também. É que a gente não olha, né? Olha aí a valorização, tô xingando os caras e eu mesmo nem olho cachaça no mercado. Exatamente. Mas é que eu olho porque eu trabalho com isso, né? Então, pra mim, é importante olhar pra saber o que tá tendo, o que não tá tendo. Mas essas de canela, quando a gente foi lançar ali o outro produto, a gente fez e a gente olhou, cara, a gente queria trazer porque tinha demanda por isso, porque a gente via que lá fora dava muito certo. Então era questão de introduzir. Tanto que depois, na hora que o Fireball veio com força, que eles fecharam um contrato de importação com a Aurora, e a Jack Daniels trouxe a Fire, foi um estouro, porque eles explodiram, porque é muito bom. Só que, como na época nós pensamos nisso olhando para os licores canadenses, sim, o principal é o Fireball, daí todas as fábricas de Bourbon nos Estados Unidos fazem também, né? A Evan Williams, a Jim Beam, todas elas têm o próprio Fire também, além da Jack Daniels. Ô Zé, a gente está encaminhando aí pro final, a gente tem ainda a pergunta sobre o que você gosta de comer e beber e tudo mais, essa aí é a última. Antes eu queria que você falasse só onde que a Baco tá, quais estados. E depois eu quero adicionar uma coisa. Então manda ver. Cara, hoje, a Baco, na nossa sede aqui em Curitiba, aqui na região, nossa fábrica é São José dos Pinhais, nós temos a sede administrativa em Curitiba. A gente hoje está presente em todos os estados da região sul, com pelo menos algum cliente, não é tem estados que não vai ser uma presença absurda, mas tem algum cliente nosso lá. Então, todos os estados da região sul, todos do centro-oeste, todos do sudeste. Norte tem Rondônia, que é mais para baixo, ali perto do Mato Grosso. E no nordeste aí tem Recife, Pernambuco. Tem João Pessoa. Paraíba, João Pessoa. Tem um para abrir no Maranhão, que é parte de rede também. Acho que Piauí, desculpa, Teresina, no Piauí. E acho que é isso. Então daí fechando ali vai fechar 15 estados mais ou menos. Essa até é outra coisa, né? A gente tá falando de norte e nordeste. Ah. Qual que é só logística? Qual é o problema? O principal problema é logístico. Mas não tem consumo para explicar a logística? Tem consumo. Por exemplo, agora, a gente está fazendo fechou uma parceria, a gente está fazendo uma entrada muito forte lá em Fernando de Noronha, por exemplo. Para eu mandar uma carga para lá, eu tenho que mandar para Recife. 10, 12 dias de caminhão. Chega lá, é mais 5 dias de barco, até chegar na ilha. Se o barco chegar. Se o barco chegar. Geralmente chega, né? Mas, assim,
O principal problema da questão é a logística. O Brasil é um país continental, dimensões continentais. E Curitiba, digamos que não é o melhor polo logístico do Brasil, né? O ideal seria, sei lá, Minas, São Paulo. Por infraestrutura, São Paulo, mas Minas por localização, Goiás, ali alguma coisa. Mas tanto que hoje a gente tem sede própria em Belo Horizonte. Nós abrimos uma sede nossa lá, do já ajuda, escritório, já um CD, acessível. porque a gente consegue atender algumas coisas por lá. E o que acontece? Minas Gerais, Belo Horizonte, é um mercado enorme. A gente começou a entrar com alguns clientes, começamos a entrar em algumas coisas, a gente olhava, cara, não estou conseguindo... O cara me pedia na segunda, às vezes é 4 dias úteis se a transportadora não atrasar. Aí, pediu segunda, vai chegar sexta. Se a transportadora atrasar, você perdeu o fim de semana. Você tem que ter agilidade, né? Então a gente tem o nosso CD lá e nosso escritório administrativo lá, que atende lá a região. E a gente está começando a usar de lá também para despachar para alguns lugares pela questão logística. Porque, cara, logística são produtos que quebra se for garrafa. Então é complicado. Tem transportadora que nem leva. Se você não assinar um termo, que se quebrar não é problema deles. Ou seja, você ainda tem que arcar com esse ônus depois. E bem ou mal é pesado, né? Líquido O Nordeste eu acho que você, até tendo um centro de distribuição lá, ajuda. Só que eu acho que o Norte, o problema é lá dentro mesmo. E mesmo estando ali no Norte, o problema é entre eles, a logística é complexa. É difícil, tem um monte de rio, tem que passar, tem uns que só chegam por rio mesmo, assim. Tem algumas coisas assim, e são estados grandes, né? Principalmente no norte, você pega, cara, o Amazonas, o Pará, são todos estados enormes. E logisticamente falando, cara, quanto mais longe, pior, né? E o consumo lá é muito grande. O consumo no... Acho que foi você que foi lá pra inauguração lá, né? Cara, você deve ter visto, a região lá é muito forte, o povo. E às vezes, muitas vezes, pela questão de estar um pouco mais distante dos grandes centros, hoje diminuiu muito isso, mas às vezes está carente de bons serviços, bons produtos, o que quer que seja. Tem mercado, tem consumo, só que a gente tem um desafio logístico, né? E daí agora meu ponto ali que eu queria adicionar, até puxando um pouco para o Janela, nesse sentido. Hoje o Janela ele trabalha muito no foco de trazer produtos bons a um preço acessível. O que você vê, assim, você é o nosso fornecedor, só que é fornecedor de outras empresas, assim. O que o mercado vê de empresas como a nossa, que vende o drink metade do preço da grande maioria dos estabelecimentos? Cara, eu acho que é uma baita uma ideia, pra mim, olhando, porque você, às vezes, você ganha um pouco menos individualmente, mas o volume é muito maior. O cara que ia tomar um drink de 30 pila, toma 2. E às vezes assim, quando você trabalha com os bons fornecedores que conseguem entregar um custo legal, consegue entregar, você reduz um pouco a margem, mas isso além de aumentar, ao meu ver, além de aumentar o volume que você está vendendo, aumenta a pessoa quer voltar ali, porque ela não gasta tanto, ela vai comer bem, vai beber bem, vai não sei o que, e aumenta a recorrência. E eu trabalhando com outras redes, com outros estabelecimentos e tal, o volume do Janela é muito bom. É muito grande o volume, mesmo tendo os drinks um pouco mais baratos, só, cara, você deixa isso acessível. Então, eu particularmente acho uma ótima ideia. Pra indústria não tem nem do que reclamar, né? Apresenta volume. Não, é mais um mercado, porque que a gente vê... é aquela coisa, é uma coisa nova que tá vindo da Europa, o consumo de drink e tal, só que, querendo ou não, pro brasileiro, você pega ali R$30 um drink, é caro? Se você for comparar, é muito caro. Só que assim, mesmo você utilizando os destilados aí, top, se você botar na ponta do lápis quanto sai um drink, poderia ser melhor. Sim, então eu acho que o mercado tá muito... Tá super inflado. Exatamente. Ele assim, tá muito gourmetizado. Vale lembrar que, a gente vende mais barato, mas a gente tem um porquê disso, né? A gente vende copo de plástico, por exemplo. A gente não tem serviço em mesa. Então, assim, eu acho que tem mercado pra tudo, assim. Sim, só pra interromper, o Pedro provavelmente pergunta isso porque volta e meia vem um dono de restaurante antigo, aqueles caras... acham um absurdo. Fala, meu Deus do céu, vocês abriram o negócio só pra lavar dinheiro, porque não sei o que, não ganha dinheiro fazendo isso. Cara, na verdade, ganha, cara. O negócio faz sentido pra que a gente possa vender a esse valor, assim. Mas nem todo mundo entende isso, né? Não, eu principalmente olhando do outro lado, eu sei o quanto vocês estão pagando no insumo. Cara, eu sei que não precisa estar R$30, R$35. Dá pra vender por 15, 18, 20, sem problemas. Beleza? Tua margem, ao invés de ser, vai diminuir 20% de margem, 10% de margem, não sei. Mas, cara, a margem é boa. Você consegue trabalhar com
você consegue ter uma rentabilidade legal, pagar toda a tua operação, ter o teu resultado no final e ainda assim você atender bem o teu cliente, que para mim é o principal. Ao meu ver, se o teu cliente está gostando, cara, no azar. Se não é o teu cliente reclamando. Não, é porque a gente vê estabelecimento lá que vende, sei lá, um gin tônica a R$20. É um gin tônica barato, só que quando você vê a qualidade que nem do gin que ele utiliza, aí você já fica até triste. Eu acho que tem que nem você falou, é muito gourmetizado, não lembro se agora o Lipe falou desse termo, mas você tem essa questão ainda, uma mística por trás, que o coquetel é caro, porque, e tem muito tem que ser caro. E tem que ser caro, ou não, vai brigar com o chopp, tem gente que tem essa mentalidade, não pode brigar com o chopp, porque, cara, se o teu cliente quer comprar, pra mim independe, você tem que atender bem o teu cliente. Ao meu ver. E às vezes a pessoa deixa de abrir mão de algumas oportunidades exatamente por essa crença. Não pode ser barato, tem que ser caro. Ou, não, isso aqui não dá para fazer. E às vezes eu olho, cara, eu tenho vendendo o mesmo produto, tenho clientes como vocês que estão vendendo a R$16 o drink, R$18 o drink, e tem clientes que estão vendendo a 25, usando o mesmo produto. Cara, o custo não deve ser tão diferente assim. É escolha, é posicionamento, é a proposta do público. Tem a questão também, que nem o Lipe falou, às vezes o cara tem um atendimento em mesa, tem o garçom para pagar, tem o copo, tem que lavar depois e tal, tem tudo isso. Mas muitas vezes nem é tanto isso, é mais porque ele quer, ele acha que tem que ser e tal. E eu acho que essa mística de você jogar a coquetelaria lá em cima, esse puritanismo de que a coquetelaria tem que ser assim, e é só assim, assado, não dá para mudar, não dá pra... Cara, eu acho completamente errado, porque... O mundo mudou, cara. O que você tinha... Quem melhor que vocês pra falar como era 2 anos atrás, cara? O quanto mudou, não dá pra você ter isso. O importante é fechar a conta, Exatamente. Né? Dar lucro e ser bom, né? Exatamente. Ô Zé, pra gente fechar aqui, que a gente Claro. tá nos minutinhos finais, a gente coloca aqui o Come, Bebe, Fala, a gente colocou o pão de queijo, só a gente comeu, o Zé nem comeu o pão de queijo. Mas a gente queria saber, cara, o que você curte comer, o que você come geralmente, assim, nos dias que você fala assim, vou comer uma coisa legal. Então, mais ou menos, a sua comida preferida, as comidas que você mais gosta, e se você quiser indicar um lugar aqui ou em algum lugar do Brasil aí que você foi e gostou muito. Cara, de comida, o que eu sou do interior, cara, eu gosto de carne. Então, pra mim, cara, ou é churrasco ou é massa, porque minha família é italiana também, geralmente é os dois, né? Mas enfim, eu gosto muito de churrasco, cara. Pra mim, churrasco é o meu principal churrasco e intercalado com massa, assim. Eu acho que é os que eu mais gosto. Tem uma churrascaria preferida aí? Cara, vou te falar que faz tempo que eu não vou em churrascaria, cara. Mais em casa. Mais em casa. Porque às vezes não dá nem tempo. Realmente. E recentemente eu tô... Aqui em Curitiba, meu pai se mudou pra cá pra fazer um tratamento de saúde. Então, fim de semana eu tô mais com ele, tá? Ele não é muito de sair. Então, eu fico ali. Mas mais recentemente, quando a gente tem saído ali alguma coisa, é mais pra comer alguma massa, alguma coisa. E daí eu vou mais... Como eu vou com ele, eu levo mais lugares que eles vão gostar, né? Ele, meu pai, minha mãe e tal. Aí, cara... Que um lugar que eu gosto muito aqui. Deixa eu pensar. Cara, uma carne do Badida eu achei sensacional. A última vez que eu fui, foi a última vez que eu fui. Que, na verdade, eu nunca tinha ido. Eu fui com meu sogro lá. Eles gostavam muito de ir. Eu fui lá com eles. Eu conheci, porque eu não conhecia. Eu achei... Você foi pra surpreender, então. Oi? Não, foi esse pra que levaram surpreender. ainda, cara. Cara, a minha mulher, ela pede pra ir no Badida só pra comer a salada de entrada lá. Ela fala, não preciso nem de carne, Incrível. cara, só aquela saladinha. Pior que a salada. Puta, eu nem já- gosto de salada, velho, mas é boa. De bebida, cara, o que você bebe geralmente? Cara, embora eu trabalhe muito com destilado, eu sempre bebi muito mais cerveja. Eu mudei muito, porque assim como qualquer brasileiro, eu não conhecia uma coquetelaria boa, não tinha esse hábito. A gente toma cerveja e achava bom quando não era a cerveja de milho ali, né? Mas no geral, esse consumo de cerveja veio antes, né? Essa questão de... Então eu sempre tomei muito mais cerveja. Recentemente eu tô tomando muito mais vinho. Porque como eu tomo em casa... Tá velho, né? Tô ficando ficando velho, óbvio. Sim, E, cara, vai assim, ganhando dinheiro, em vai casa- comprando em os casa, vinhos, cara, eu tomo drink, eu tomo coisa, mas, cara, eu não tomo 1, 2 no fim de semana. Não vou ficar bem louco em casa, né? Porque daí eu também já... Uma 2 garrafas ou uma 2 taças? Não eu tomo 2 taças quando eu tomo. Às vezes até eu acho engraçado, o Gilmar, o meu sócio, ele e a esposa dele tomam 1, 2 garrafas na noite, assim. E eu e a minha noiva, a gente não toma nem meia, às vezes, fica lá.
É, o bicho toma bem. Me incluo nessa. Boas épocas. Nossa, ele toma... Nossa, eu se tomar umas 3... Se eu passar da terceira taça, acho que no outro dia eu já tô ruim, cara. Eu não sei mais beber. Próxima vez que o Zé vier aqui, a gente vai chamar o Gilmar, vamos chamar todo mundo da Baco. Vai ser 8 horas da noite, Pegado a vinho, que vai ser a noite. sem horário pra terminar. Exato. Zé, Nossa senhora. muito obrigado, cara. Muito obrigado. a você Obrigado pelo convite. primeiramente pela parceria aí que você tem com a gente, que a Baco tem com o Janela, e por ter topado participar. Eu acho que deu pra aprender bastante. E melhor ainda, a gente tá aí com uma parceria de 3, 4 anos e a gente aprendeu mais só agora. A gente viu que é a Baco agora, entendeu? Cara, então, eu tava lembrando antes de vir pra cá como que começou, né, a parceria nós e Janela. Eu tava lembrando que foi o Rian e você, né, Pedro? É, Vocês o estavam no Han, jantar. ele fez uma armadilha lá, Eu lembro esse dia. chegou um amigo meu, mandou mensagem, poxa, eu queria marcar um jantar pra você e a Marina vir aqui e tal, não sei o que. Cheguei lá, tinha um semi-oriental ali, o cara não parava de falar, daí começou a falar de limoncello, de vodka e tal, daí eu falei, manda pra mim. Quando viu, agora estamos juntos até hoje. Cara, eu tava lembrando disso na hora que eu tava vindo pra cá. Eu falei, pô, a gente tem a parceria basicamente quase desde que vocês abriram, né? Foi logo depois ali. Época que não tinha, era só a janela mesmo, depois foi o porta e veio Janelinha, integrou tudo. E, cara, é muito engraçado, porque foi... Nós estávamos começando, vocês estavam começando, ninguém sabia o que ia virar. E, cara, foi muito legal. Agradeço muito o convite para estar aqui. Vocês sabem o quanto essa parceria é importante para nós, é legal para nós. A gente, acho que mais até do que só uma parceria de negócio, nós desenvolvemos uma amizade nesse tempo. Então, para mim é muito, muito legal estar aqui. Agradeço demais o convite. Valeu. Valeu. Valeu, gente. É nóis. Tchau. Tchau. Valeu.